Apresentamos Mitologia em Pauta, um estudo do GRESG com Guaraci Silveira. Símbolos, lendas, fábulas, deuses, heróis e suas relações com a psique à luz da espiritualidade. Bons estudos! Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Nós estamos iniciando o nosso estudo Mitologia em Pauta. Hoje é o estudo de número 3. Estamos agradecidos a todos vocês por estarem conosco nessa jornada de conhecimento da espiritualidade, da psique, através dessa primeira grande escola que o homem, filho da terra, a filha da terra, tiveram aqui, que foi a mitologia. Muitas vezes, as pessoas combatem certos conhecimentos exatamente porque não conhecem os seus fundamentos. Quantas pessoas combatem as escolas que existiram em tempos idos, chamadas escolas secretas, porque não sabe da necessidade que foi delas existirem, para que o homem, que não era filho da terra, um exilado, um trabalhador do bem, que estava se colocando à disposição do Cristo planetário para ajudar os habitantes daquele planeta novo, daquele planeta que estava iniciando o seu trabalho com humanos, novo nesse sentido, de trabalhar com humanos. Então, muitos foram para essas escolas se aprimorarem, entender a relação, a sincronicidade do planeta Terra com o cosmos. E as pessoas, às vezes, não entendem. É claro que tudo tem o seu lado bom, o seu lado ruim, positivo, negativo. Essa dualidade ainda faz parte das nossas relações aqui enquanto humanos. Mas nós vamos deixar o ruim de lado. Aquilo que não serve, a gente descarta. Né? Dizia João, leia tudo, veja tudo e retenda o melhor. Então, o nosso caso é retendo o melhor daquelas escolas antigas e principalmente da mitologia. É um resgate, não é, meus amigos, minhas amigas? É um resgate que nós estamos fazendo. Antes de começarmos o nosso estudo de hoje, eu gostaria de citar aqui um texto, né, de Joseph Campbell, o mitólogo, que está no seu livro Mito e Transformação. Então, ele vai dizer o seguinte: o começo de um mundo mítico ou de uma tradição mítica é um arrebatamento, algo que arranca o indivíduo de si mesmo, leva-o além de si, além dos padrões racionais. É a partir de arrebatamentos assim que as civilizações são construídas. Basta olhar para os seus monumentos para ver que são as coisas mais loucas que a humanidade já imaginou. Vejam as pirâmides. Tentem entendê-las do ponto de vista dos meios e objetivos racionais ou das necessidades econômicas. Imagine o que significou construir coisas tão imensas numa sociedade com a tecnologia do Egito, que é o mesmo que dizer praticamente nenhuma. As catedrais, os grandes templos do mundo, ou a obra de qualquer artista que tenha dado vida para criar coisas assim. Tudo isso é resultado do arrebatamento mítico, não dos valores de Maslow. O despertar do assombro, do entusiasmo, é o início e, curiosamente, é o que faz as pessoas se unirem. Então, Campbell nos traz essa informação através das suas pesquisas, dos seus estudos, e vai nos dizer, né,
que muitas vezes precisamos desse arrebatamento mítico para entender além. Concordam? Então vamos ao nosso estudo de hoje, né? Nós temos aqui, olha, Mitologia em Pauta, temporada 1, a educação de forma lúdica, que é o nosso primeira temporada, tem esse título, né? Educação de forma lúdica. No episódio 1, nós estudamos o que é mitologia, na segunda, mitos da criação, e agora, nesse episódio 3, vamos estudar a criação da Terra, né? Então, o planeta que vivemos é formado pelo mesmo material que compõe os outros corpos do sistema solar e tudo mais que faz parte do nosso universo. Como nossos antepassados viam isso? Né? Essa é que é a pergunta. Como os nossos antepassados, você podiam perceber que o material que compõe o nosso mundo aqui é o mesmo dos outros mundos do sistema solar e também, né, faz parte do nosso universo. Minha gente, nós estamos iniciando num estudo muito interessante. A humanidade vai partir para esse estudo, que é o estudo do universo. A astronomia, né, os cientistas que estão aí pesquisando o universo, aqui na América, como também na Europa, na Ásia, né, eles estão pesquisando o universo. A princípio, eles não entendem muito, não, sabe? Para eles, o universo ainda é assim, sabe, uma coisa que existe, grandiosa, mas que eles não sabem o que acontece. Eles não sabem ligar pontos. Assim como a formiguinha que vem aqui na nossa sala de estar, vê tanta coisa lá, né? E volta para o formigueiro e fala assim, olha, eu vi um objeto assim, outro objeto assim, outro objeto... Não sabe ligar isso. Então, nós somos formiguinhas aí no universo. Mas com a grande proposta, né, de chegarmos a ser conhecedores mais profundos à medida que a gente vai crescendo nos entendimentos. Nosso estudo está dizendo isso. Partir do mais simples para o mais complexo. Bom? Então, vamos continuar aqui, olha, que interessante. Então, Mitologia em Pauta, episódio 3, a criação da Terra. Certo? Então, vamos lá. As mitologias, além de tentarem explicar a existência humana e o funcionamento do reino sobrenatural, também se dedicam ao ambiente que nos cerca. Muitas características da Terra, montanhas, rios, ravinas, cachoeiras e desertos, evocam um senso de drama. Esse é o texto que nós encontramos num dos livros de mitologia. O que é o drama? O drama é alguma coisa que você tem que resolver. Então, nós temos os nossos dramas pessoais? Temos. Né? Esses dramas pessoais, muitas vezes, nos colocam em situações muito difíceis, né? Que a gente não gostaria de viver. Mas é na solução do drama que a gente cresce. E, se nós estamos falando da formação da Terra, é na solução do drama dessa formação, ou seja, desse trabalho complexo, que nós vamos crescer. Para que serve um lago? Para que serve um oceano? Para que serve uma floresta, um vale, um deserto, uma montanha? Isso tudo tem um significado psicológico que poucos de nós procuramos saber o que significa. Nós vivemos nessas imediações todas e não percebemos o quanto aquilo está sendo importante para nós naquele exato momento. Então, a Terra é o nosso mundo, é onde vivemos, é onde temos que entender as suas nuances, as suas situações. Vamos lá. Na continuidade aqui, olha só, os primeiros tempos do orbe terrestre. Então, foi de laboratório de materiais ignescentes, o conflito das forças telúricas e das energias fisioquímicas que operam as grandiosas construções do teatro da vida. No imenso cadinho, onde a temperatura se eleva, por vezes, a 2.000 graus de calor, como se a matéria colocada num forno incandescente
estivesse sendo submetida aos mais diversos ensaios para examinar-se a sua quantidade e possibilidades na edificação da nova escola dos seres. Esse texto, meu amigo, minha amiga, nós o retiramos do livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. É muito interessante quando ele diz isso. Porque, de repente, aquela bola de fogo, né? De repente, a bola de fogo sai do Sol e vai entrar numa órbita. E a partir que ela entra numa órbita, no nosso caso, a 149 milhões de quilômetros de distância, ela começa a resfriar. É esse resfriamento que vai moldurar a nossa Terra, o nosso planeta. Então, o princípio é esse. Ela sai do Sol, o Sol estava no seu processo, né, de criação do seu séquito planetário, é uma fase do Sol, e aí ele estava, né, porque o Sol veio de uma nebulosa, se estabelece no espaço do universo, funda a teia cósmica, e ali ele começa a formar o seu séquito planetário, que é o seu sistema planetário. E a Terra, como faz parte desse séquito, ela desloca do Sol e entra numa órbita. Esse é o processo, esse é o início. É uma matéria incandescente, né, como Emmanuel está dizendo aqui, e aí ela vai fazer o seu processo de rotação e translação, né, num determinado momento. E isso vai resfriar a Terra. Em resfriando a Terra, começa a criar na Terra os solos, né, os mares, os oceanos, pelo resfriamento. É um processo muito demorado, sabe? Demorou muito tempo para que isso acontecesse. E não foi por acaso, não foi assim, isso vai acontecer por acaso. Não, existiam e existem ainda, né, espíritos superiores que fazem esse trabalho. Né? Que eles podem estar perto de uma matéria incandescente, porque eles não têm matéria física como nós, e têm resistência ao calor e às emissões que são tidas, né, que são recebidas daquela bola incandescente. As energias ali, né, os campos formados. Né? Então, eles vão trabalhar isso aí. E tem um comandante na Terra, que depois nós o conhecemos como o nome de Jesus. Pode ser que ele tenha um outro nome lá nos planos superiores. Mas ele é que é o comandante. Então, muitos espíritos trabalharam com ele nesse processo de formação da Terra. Isso é importante sabermos, sabe, meus amigos? Porque, na verdade, quase ninguém se preocupa com isso. Nós estamos vivendo num mundo consolidado, pelo menos para esse momento, né? Porque esse mundo transforma o tempo todo, e a gente não sabe como que isso aconteceu, como que aconteceram as montanhas, né? O Himalaia, por exemplo, que é um monte espetacular, né? O Monte Fuji. Aqui no Brasil, nós temos vários deles, e vamos colocar aqui o nosso Cristo Redentor, o Monte Corcovado, e outras montanhas maravilhosas, como também o estabelecimento de rios, de florestas, de desertos. Isso, meus amigos, minhas amigas, não foi por acaso. Isso teve um início, isso teve uma condução extraordinária dos espíritos superiores, que trabalham em função do aprimoramento do homem. Um dia nós estaremos lá. Sabe uma coisa que eu descobri, meu amigo, minha amiga, muito interessante? Que quanto menos buscarmos essa questão de interesse pessoal e de sensações, mais nós nos planificamos. E quanto mais nos planificamos, mais nós queremos doar. A doação é a consequência da planificação. Mas, infelizmente, o homem da atualidade só busca sensação e interesse. Interesse e sensação. É preciso sair disso, sabe? Para que a planificação chegue. E quando ela chega, você só quer doar, doar, doar.
Porque você é grande, você recebe de Deus diretamente. Então você recebe do Pai e quer entregar. Não é como aquele egoísta, né, que retém tudo para ele e não se satisfaz nunca. Observa que não se satisfaz. Na planificação é o contrário. Então esses espíritos plenos, planificados, criam mundos que são moradas para outros irmãos, outras irmãs também evoluírem. Esta é a dinâmica da vida. É isso que nós temos que buscar entender. Para não ficarmos presos, sabe, a esses instintos ainda, que tanto insistem por permanecer. Guarde isso com você. Isso é muito importante. Bom, as descargas elétricas, em proporções jamais vistas da humanidade, despertam estranhas comoções no grande organismo planetário, cuja formação se processa nas oficinas do infinito. Nós temos essa informação pela doutrina espírita. Ela que nos informa isso. Então, eu pergunto e você pode me ajudar a responder. Será que naquelas escolas fechadas, daquele passado histórico, o Egito é depois do dilúvio? Sim? E antes do dilúvio? Existem escavações que foram feitas que mostram que antes do dilúvio já tinham, em certas civilizações, construções para se protegerem do dilúvio. O dilúvio aconteceu mais ou menos 21 mil anos antes de Cristo, né? Então, antes de 21 mil anos, existiam civilizações que estavam criando bunker, né, para se proteger daquilo que viria, que eles sabiam que viria, que era o grande dilúvio. Olha que coisa. À medida que a gente vai penetrando na história da humanidade, nos grandes pesquisadores, né, nós vamos ficando encantados de saber que a nossa Terra tem uma história magnífica já contada e outras tantas para contar. E você? O que você faz nisso? Só come, bebe, veste, dorme, namora, faz um serviço que, na maioria das vezes, você não se envolve muito com ele? Guarde isso aí. Pense seriamente nisso. Bom, aqui o Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, o verbo na criação terrestre. Tá? A ciência do mundo não lhes viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Lindo isso, minha gente. O seu amor, olha, o seu amor foi o verbo da criação do princípio. Deduzimos que o amor construiu o seu planeta, construiu a Terra. Olha, mais tarde, quando estivermos estudando algumas coisas da natureza, nós vamos falar sobre isso, mais detidamente, para entendermos mais essa informação do grande Emmanuel. Não é? Então, o seu amor, né, é que foi o verbo da criação do princípio. Verbo é força, é som, é dinamismo. Como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. E aqui, meus amigos, Emmanuel está nos convocando para também sermos espíritos a trabalhar com este amor nas construções, né, dos seres, né, e dos globos, né, as construções dos seres nos globos futuros, trabalhando com as humanidades, ajudando essas humanidades a crescerem. Imagino, não sei se você pensa nisso, mas eu fico imaginando esses espíritos que desde o princípio, desde a primeira hora, estão aqui com Jesus trabalhando.
E hoje, passados esses 4 bilhões e meio de anos na Terra, e eles olharem assim e dizerem, né, para eles mesmos, eu estou ajudando isso. Porque 4 bilhões e meio de anos na Terra é muito pouco em relação ao do universo. Não é? Então, vamos pensar nisso. Nós vamos trabalhar nesse futuro, em outro lugar, em outra situação. E quando serenar os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento. Via-se então descer sobre a terra das amplidões, as amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Aí, minha gente, aconteceu algo fantástico. Jesus trouxe o plasma da criação, que gerou toda a vida orgânica do planeta. Ele trouxe, de algum local do universo, esse plasma, esse fluido divino, que começaram a dar à Terra o sentido de ser um pouso de habitação. Ele, o nosso Mestre Jesus. Agora, observa isso. Eu gostaria de chamar você para um fato muito interessante. Você está vendo essa natureza que está aqui? Você está vendo? Você mora num mundo composto por uma multidiversidade de natureza. E a gente fica, assim, às vezes, desgastando a natureza ou utilizando indevidamente a natureza. Quem criou tudo isso? Cada coisa que está aqui, cada nuance da natureza foi pensada por um espírito, foi organizada por um espírito, e que hoje dirige esse orbe que nós moramos nele. Esse espírito é Jesus. Então, se você ainda tem alguma dificuldade neste relacionamento com o Mestre da humanidade, comece a pensar aqui. Qual seria a pessoa que é capaz de criar tanta diversidade? Criar tanta coisa bonita? Nós estamos mostrando aqui para que vocês possam perceber o quanto nós temos a nosso favor e que nem sempre a gente dá tanto valor. Guarde com você. Foi o Senhor Jesus que fez tudo isso para mim, para você. Que coisa linda, né, meus amigos? Emocionante, né? Quando nós pensamos, né, que o Senhor Jesus fez tudo isso. Que o Senhor Jesus esteve conosco, está conosco, realizando todos esses prodígios. É isso. Eu espero que você pense muito sobre esse texto, sobre esse momento. O texto de Emmanuel e o momento nosso com a natureza. Depois você vai à natureza e examine a natureza agora com esses olhares. Tá? Bom, e aí nós vamos continuando, né? Para os gregos antigos, a Terra era literalmente feita de deuses. A primeira entidade a emergir do caos primitivo foi Gaia, a personificação da Terra. Então deram o nome de Gaia para a Terra. Né? Então Gaia originou as montanhas e o céu. Urano, Gaia e Urano tiveram descendência. Que Gaia casa com Urano, nós sabemos disso. Ou seja, a Terra entra em sincronicidade com o universo. Urano, nas mitologias antigas, era considerado Deus, o ser que caminha nos céus. Então, Urano casa com Gaia na questão da sincronicidade. Entenderam? Ela se torna num processo sincrônico e aí começam a acontecer as coisas na Terra. Né? As radiações cósmicas
né, que estão próximos aqui da Terra, a partir do Sol, dos outros planetas, do sistema como um todo. Então, aquilo faz com que a Terra comece a produzir coisas. Então, tiveram descendentes. Os titãs, já estudamos sobre titãs, já, que são as forças, né, poderosas, os arquétipos de realização. Os cíclopes, que são esses olhares mais profundos, né, eles representam esse olhar de meio, de centro, um olhar mais profundo. Então, desgostoso com seus filhos, Urano os prendeu do interior de Gaia. Engraçado, né? Desgostoso assim. Eu estou colocando você para você progredir aí. E Gaia deu ao filho Cronos uma foice para que ele castrasse o pai, né? Então, nós temos que entender que isso tudo é metáfora, que, na verdade, Cronos é o tempo, né? Então, o tempo começa a imperar na Terra, quando a Terra começa a girar, no seu processo de rotação, né? Ela começa a girar, é Cronos aí. Então, Cronos pega a foice, ou seja, ele se torna o senhor da Terra, o tempo da Terra, porque ela começa a produzir dia e noite, e mais tarde estações. Vejam como é que o texto mitológico ele está perfeito. Só basta saber interpretar, né? Então, vamos aqui, olha, na continuidade desse estudo. Olha, eis o significado da foice de Cronos. Ao decepar Urano, que é o céu, ou o espaço, ele criou o tempo. Curvou, tá vendo? A teia cósmica que está aí. Então, a Terra curva a teia cósmica, sabe? Aí tem a Terra e tem a Lua. Você observa que nós já estudamos sobre a Lua também. E isso tudo aí está dentro do sistema solar. Porque depois, se você pegar o sistema como um todo, você vai ver a curvatura do sistema e a Terra no meio dessa curvatura. E ela curva o próprio espaço também. Não é? Então, Urano, que é o céu, ou simplesmente o espaço, então Urano agora passa a ser o espaço. E a Terra cria o tempo. E agora estará com todos até a consumação dos séculos, quando esse sistema solar deixar de existir e o espaço tomar conta dessa área. Então, daqui a um tempo, né, vai acabar o sistema solar. Todo mundo sabe disso. Claro que todos nós estaremos aí já de outra situação. Mas o sistema acaba. Quando acabar o sistema, que o Sol virar uma anã branca, né, ela vai passar pela fase do gigante vermelho, que ela vai engolindo todos os planetas. Até o James Webb, um dia desse, vai ter uma foto aí, eu não sei se o James Webb, um desses telescópios, de uma estrela engolindo um planeta. Porque terminou a vida, não precisa mais. Vamos nos recolher agora. Aquilo foi entregue, foi doado para a dinâmica da vida. Agora nós recolhemos porque o Sol precisa cumprir a sua função, que é outra função que a gente ainda não sabe. O que acontece com as estrelas? Aí alguém fala, não, vai para o buraco negro, vai para isso, para aquilo, mas, gente, isso é uma função puramente técnica, psicológica, espiritual, a gente ainda não sabe, né? Aí, quando terminar isso tudo, o espaço volta a ser normal. A teia cósmica volta ao seu estado normal. Vai ser ocupado por outro sistema? Um dia, claro que vai. A teia existe para isso, para dar esse espaço, né? Ele existe para dar continuidade, para dar condições de vida. Tá? Olha, rezam as tradições do mundo espiritual que na tradição da direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, nessa comunidade de seres angélicos e perfeitos, é Jesus um dos membros divinos. Eu gostaria de colocar isso aqui para vocês de uma forma assim, bem olho no olho. O que Emmanuel está dizendo? Que existe uma comunidade de seres angélicos que dirigem o sistema solar. Então, todos esses planetas, desde a sua formação até agora e até o final do sistema, está sendo dirigido por seres angélicos, espíritos que já atingiram um grau de perfeição. Não foram criados perfeitos por Deus,
Não, foram criados como nós, simples e ignorantes, para atingirmos a perfeição a partir dos nossos esforços. E nós seremos esses seres algum dia também. Então, esses seres é que dirigem a formação dos sistemas, dos planetas. Então, está tudo sob a direção de mentes superiores. Você não pensa quando vai criar uma escola, né? Cria-se o ambiente de alvenaria e depois vem as pessoas que vão dirigir ali, né? Que vão trabalhar ali, direção, administração, não é isso? Depois os professores, os alunos, o pessoal, né, que faz a limpeza do ambiente, tudo isso tem no sistema solar, que é uma grande escola que nós temos. Só que nós conhecemos apenas uma salinha dessa escola, grande escola, que é a Terra. Um dia nós vamos conhecer todo esse sistema e será magnífico no dia que conhecemos tudo. Vamos continuando aqui, olha. Jesus é o grande Senhor, Marduk da mitologia mesopotâmica, os Zeus da Grécia, Júpiter de Roma, Brahma dos hindus, Panku ou Pangu dos chineses, Izanagi dos japoneses, Manitou dos americanos, Atum dos egípcios, etc. Então, toda vez que você ouvir falar num grande Deus que criou, ou num grande Senhor, né, como Marduk, como Brahma, como Zeus, como essa turma toda, que são os criadores, né, que vieram no início, então você pensa em Jesus, esse grande Senhor. E geralmente, nessas mitologias, o que acontece, né? Esse grande Senhor, ele vence o caos, já viram? Ele vence as forças em desalinho. Esse é o grande Senhor. Então, vamos aqui, continuando. Olha, os primeiros tempos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, do Sol, né? Conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida, por milênios de milênios. Distando do Sol a cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço a uma velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia, imaginemos a sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta, né? Então vamos lá. A solidificação da matéria que nós havíamos dito. As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos da organização planetária. Você pode não ter ouvido isso em algum momento aí dos seus estudos acadêmicos, né? Você pode não ter ouvido isso. A mitologia disse de Marduk, de Brahma, né? De Zeus, e outras mitologias falaram de um ser que venceu o caos do início, para explicar para aquelas pessoas daquela época que as coisas não acontecem, não se transforma caos em cosmos de forma assim milagrosa, porque o milagre não existe. Então, o Senhor Jesus é o responsável aqui na Terra por toda essa condução da formação do sistema planetário. Os seus auxiliares, né? Ele deve ser cercado de auxiliares de níveis superiores também. Então, vamos pensar assim, numa grande escola, que tem um diretor, que tem os professores, que tem o pessoal que trabalha lá, que temos nós, os alunos. É isso que a Terra é. Sem nenhuma conotação aí meio mística, nada disso. O místico, que vem de mistério, significa que eu não conheço. É aquilo que eu não sei e acontece. Então, agora eu estou aprendendo. Então, está acabando o místico. Então, a Terra foi formada por um ser, a partir do Sol, né? Ela saiu do Sol, foi criada, foi formada por um ser e seus auxiliares, que é Jesus e a sua turma que os auxiliou. A Terra, hoje, nós sabemos, né? Ela gira 1.600 quilômetros por hora em torno dela mesma. E em torno do sistema, 107.600 quilômetros por hora. Por isso, esse número gigantesco. Então, ela está fazendo uma evolução em torno do Sol e em torno dela. E nós estamos aqui. Por que tem que ser assim? Para que os elementos dela se mantenham. Para que tenha as estações do ano, os equinócios, solstícios, né?
e tudo aquilo que nós precisamos. Tá? Então não é nada de mistério. O mistério está sendo resolvido. A mitologia está sendo esclarecida. Tá? Bom, aí nós vamos falar um poema que foi recebido mediunicamente para este estudo. O Cristo Divino e o Cristo em Formação. Cristo Divino, Jesus. Cristo em Formação, eu e você. Tá bem? Sublime Mestre Senhor das muitas estradas, das muitas jornadas que existem no mundo. Este mundo que ele criou, que sublima a cada dia ou minuto, que o homem comum não sabe. Ele vai soberano, enquanto o homem, julgando que é senhor, suja os passos que segue e mancha de sangue ou negrumes o que lhe foi dado para surgir e crescer. No entanto, lá surge o dia de Pégasus, das asas que surgem, de céus que o acolhem, e o herói vence a górgona, vence a espada e o escudo da esperança. Lhe vem de Atena ou de Pandora e lhe extingue os vícios. É a hora do novo. Hércules ou Ulisses, Perseu ou Teseu, que como águias douradas, aladas ou não, vencem o turbilhão do nefasto e se farta do justo, abandonando a ilusão. Eis a semente lançada e que inicia a floração. Eis o quinhão do divino que em si habita, querendo sair do chão e tornar-se grande na beleza da vida. A vida que vem da vida superior, a vida divina que inunda a pobre vida. E o divino chega e se faz, e o homem se reconhece, enaltece e vai. Eis aí, amigos, um recadinho da espiritualidade para todos nós que estamos envolvidos com esse estudo. Eles trouxeram isso para nós que estamos estudando aqui. Observa que coisa interessante. Ela está dizendo o seguinte, olha, isso tudo que você está vendo aí, Jesus dirigiu e os auxiliares dele foram os grandes seguidores dessa direção. E você também pode ser. Você será um dia. Basta sair dessas coisas aí que você tanto abraça. Sensações, interesses. No dia que você deixar isso e se planificar com os céus, este céu é sua consciência, num nível superior, então você será esse grande Pégasus que vai alado para os céus em busca de outros ninhos. Não é? Aí vamos com continuidade, né? Muita gente, lendo lá a Bíblia, fala que a Terra foi feita em 6 dias. Mas não, ela foi feita em 6 eras, que foram períodos geológicos, né? Estado primitivo do globo, período primário, período de transição, período secundário, período terciário, período diluviano, período pós-diluviano, o atual nascimento do homem. Então, esse foi o caminho que a Terra fez até chegar ao homem. Tá? É claro que ela teve habitantes nesse período, tanto humanos, né, ou espíritos que habitaram aqui. No próprio Livro dos Espíritos você vai ler isso, né? Que a Terra já foi morada, né, de outros tipos de espíritos que precisavam de outros tipos de lições até chegar à nossa fase, a fase do homem que nasce, que emerge da irracionalidade. Aqui nós temos os períodos, né, desde a formação da Terra, né, onde ela vai girando, fazendo uma espiral, olha que bonito, e vão acontecendo as coisas, aqui, olha, os peixes, as árvores, né, os anfíbios, os insetos, depois vem os batráquios, né, depois vem as montanhas, e por aí vai, até chegar hoje ao homem. Isso durou 4 bilhões e meio de anos, dividido em eras, que na Bíblia você entende que são dias, mas dias são eras. Aliás, o próprio Allan Kardec, no livro A Gênese, ele faz esse estudo. Então, este é o caminho da Terra. Imagina, começa do nada para chegar ao homem. Olha quanta coisa que foi feita aqui até chegar ao homem. Então, isso demorou. Nós passamos pelos períodos dos dinossauros, o período Jurássico,
Está aqui ele, né? Depois o Jurássico e por aí vai. Depois entramos nos antropóides, né? Lá dos lêmures, lá de Madagascar, que começa a era dos antropóides, que vai acontecer no homem, vai encerrar no homem. Então, isso tudo a Terra viveu. Agora, eu quero te perguntar uma coisa, não sei se você pensa nisso. Imagina que a gente desencarna. Aí você chega no mundo espiritual com uma condição muito interessante, boa, né? Aí os espíritos falam assim, os mentores, né? Vamos para a escola tal, lá nós vamos estudar todos os períodos da Terra. Ah, meu amigo, você vai correndo, não vai? Você quer conhecer isso? Como é que foi que aconteceu? Como é que Jesus trabalhou? Não é porque você vai ficar rico em história, não é isso, não. Você vai ser professor de história, não é isso. Você está se capacitando, criando titãs, arquétipos, para um dia você trabalhar também nisso. Então, o que foi feito aqui na Terra, mais ou menos semelhante, será feito num outro mundo, que vai ser criado para abrigar esse tipo de vida, até chegar na humanidade de lá. E você está aprendendo. Como é que foi a escola da vida, minha gente? Você já observa, quando nós estudamos André Luiz, que ele fala que você vai lá nas escolas, estuda e vai no campo fazer a prática? É isso que vai acontecer conosco. E, de repente, você está fazendo um estudo, aí, de repente, tem lá um estágio, uma excursão, num planeta desse que está em formação, e você vai lá ver como é que foi o início. Meu amigo, minha amiga, meu Deus, isso é muito lindo. Isso é muito dinâmico. Isso enche a nossa alma de vontade de crescer, de sair desse barro, né? Dizem que Adão significa barro vermelho. E nós ainda somos muito esse Adão, o homem do início. Precisamos ser o segundo Adão, como diz Paulo de Tarso. O segundo Adão é o Cristo. É aquele que começa a nascer em nós. Né? Que a palavra do Cristo habite ricamente em vós. Texto que está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Pensa nisso. Que a mensagem do Cristo habite ricamente em vós. Porque aí nós vamos nos preparando para outros eventos, para outras fases da evolução que nós gostaríamos de ter, né? Muito bem? Vamos dar continuidade, então, aqui, olha. As figuras da Mãe Terra e do Pai Celeste são encontradas em diversas mitologias. A este cenário divino foram adicionados diversos episódios mitológicos. Esses mitos locais proporcionaram uma ligação imediata com o sobrenatural, ao mesmo tempo fornecendo provas tangíveis das crenças de um povo. Interessante notar que os povos antigos, vindo do primitivismo, abraçaram esses mitos e os conheciam e celebravam em suas regiões, como mitos, né? Então, eles celebravam esses mitos nas regiões deles, porque quando você se envolve com o mito, você cria o rito para se envolver com o mito. E quando você se envolve com o rito, você se envolve com o mito, e você aprende nesse envolvimento. É claro que aquele mito era fechado, era como um mito civilizatório, né? Mas hoje nós estamos começando a entender a realidade de tudo. Estamos saindo daquelas escolas primeiras, né? Para você tem que se envolver com o mito. Então, cria o rito. Faça o rito. Por isso que tinha celebrações. Cada civilização criava a sua celebração para criar o rito, para que as pessoas se envolvessem com o mito. O mito que é a essência do que você está falando. Tá? Então, continuando no nosso estudo aqui, olha, a mitologia nos oferece uma perspectiva de visões do mundo a partir de diferentes culturas. Variadas tradições incorporam o conceito de axis mundi, ou seja, o centro do mundo. Mapas antigos situavam Jerusalém no centro em razão da sua importância bíblica. Outros acreditavam que o centro do mundo era o Jardim do Éden. Sempre nós vamos buscar esse centro. Sabe por que nós vamos buscar esse centro? É muito fácil da gente entender. Porque o coração é o centro. Então, tudo parte do coração, que é onde a energia circula com mais facilidade, com mais integridade, com mais totalidade. Então, tudo parte do centro. E nós podemos dizer que é esse centro do nosso coração, né?
Muitas culturas enxergavam a paisagem natural como protegidas por espíritos. Naiades ou dríades vigiavam os rios e florestas conforme a mitologia grega. Na mitologia nórdica, mesmo papel era exercido por Landvaertir, são espíritos protetores da Terra. Ou seja, nós não sabemos que tem espíritos que protegem a Terra em todas as suas dimensões? Sabemos. Todas as estradas, todas as localidades, todas as cidades, todos os continentes têm seu espírito protetor. Tem o seu grupo de espíritos que protegem. Então, a Terra é coberta de proteção, né? Compreensivelmente, diversos mitos refletem a dependência da humanidade aos ritmos da natureza. No Egito, a inundação anual do rio Nilo sustentava todo o país, tornando férteis os áridos desertos. Na Mesopotâmia, o rei pastor da Muse, marido da deusa Istar, era obrigado a passar metade de cada ano no mundo inferior, mito relacionado ao ciclo anual da fertilidade. Quando a gente vai nascer, a gente não fica imerso no útero materno. A gente estava fora e emergimos no útero materno para sairmos depois. A semente não é plantada no solo para que ela possa emergir depois e dar o que ela precisa dar para a gente? Cereal, legume, fruta, enfim. Porque se você não planta, você não colhe. E plantando, você colhe o que plantou. Então, tudo depende disso. Então, todos os ritmos estão ligados à natureza, porque é a natureza que nos provê em todos os sentidos. Toda matéria-prima vem da natureza, né? Tanto é que o PIB, muitas vezes, glorificado, na verdade, ele é uma forma quase que de agressão à natureza. Ou então de uso perfeito da natureza, quando as pessoas os industriais, né, entendem isso. No mito grego, o mesmo ciclo é explicado pela história de Perséfone, que fora levado ao mundo inferior pelo seu irmão Hades. Mais tarde, Hades permitiu a Perséfone passar 2/3 do ano na superfície, daí surgiu a primavera. Ou seja, você planta semente, Perséfone seria a semente, você planta a semente, né? Você planta aí a semente emerge. Então, ela vai para o mundo inferior para subir como um produto. Tá? Continuando aqui, olha, aqui no mundo subterrâneo, o mundo subterrâneo pode ser a representação do inverno rígido e de grande sofrimento para os povos norte. A chegada da primavera era um alívio e a beleza das flores completava aquele momento mágico. Tem isso também do ciclo do equinócio, né? De inverno, quando a gente emerge no inverno, e lá na Europa, no hemisfério norte, é muito rigoroso o inverno, né? Porque está muito próximo do polo. Então, ali, a pessoa entra naquele inverno como se entrasse no submundo e depois emerge na primavera. Também uma representação de Perséfone, tanto da semente como da saída do inverno para a primavera. Bom ainda saber que Perséfone era filha de Zeus e Deméter, responsável pela agricultura. Deméter passou bom tempo procurando a filha e se esqueceu das suas obrigações de cuidar da terra. Assim, os alimentos não floresceram no inverno. Ou seja, por quê? Porque havia uma necessidade de fecundação de Perséfone, né? E Deméter estava procurando a filha. Deméter estava envolvida com a filha. Então, eles explicavam, ela estava envolvida com a filha, então não se plantou, não se colheu nada no inverno. Mas é só para justificar a estação. Então, eles iam aprendendo dessa maneira. Depois, eles foram entendendo os ciclos da agricultura. Aí mudou, como nós sabemos hoje. Quando chega na Idade Média, esse ciclo é bem mais estudado. Tá? Uma reflexão muito importante. Deméter era uma das deusas gregas da agricultura, considerada aquela que garantiu o crescimento dos grãos plantados e a fertilidade da terra. Ela dividia a posição de patrona da agricultura com a sua filha Perséfone. Perséfone é capturada pelo irmão Hades e levada para o mundo subterrâneo. Deméter foi em busca da sua filha, abandonando suas tarefas. Qual é a representação psicológica dessa informação? Vamos lá? Deméter representa as obrigações de cada um.
Perséfone, as ideias que surgem dentro da prática das obrigações, representando pensamentos alheios, fáceis de serem capturados por outros pensamentos do entorno e tirar a pessoa dos seus afazeres, como foi o retratado em Deméter. Aqui já é uma análise psicológica, tá, minha gente? Né? Então, é preciso que a gente busque a psicologia desses textos. Né? Então, Deméter é a obrigação de cada um de fazer as coisas. Perséfone significa a ideias contrárias que vão chegando a nós. Né? Então, quando a gente não toma conta disso, essas ideias podem nos inundar de coisas negativas. A lição pode ser: cuide do que está fazendo e das responsabilidades entregues a você e não dê atenção ao que flutua ao seu derredor, para que não negligencie suas tarefas. Fica para nós essa lição. Cuide do que você está fazendo. Sabe, para esse crescimento espiritual que nós estamos falando sobre ele, nós temos que ver esses detalhes nele, né? Agora, vamos falar um pouco sobre algumas coisas aqui do mundo. As montanhas, né? Por exemplo, são as partes da Terra mais próximas dos céus, e por isso tiveram o significado sagrado. Eram moradas ideais para os deuses. Os deuses cananeus viviam no Monte Safon, e os deuses hindus moravam no Monte Meru, enquanto os deuses gregos habitavam o Olimpo. Por que é isso? Né? Nós vamos estudar daqui a pouquinho a representação psicológica disso. Moisés comungou com Deus no Monte Sinai, recebendo os 10 mandamentos. Tudo monte, tudo montanha, né? Bom, a representação simbólica, a representação psicológica das montanhas está em referência à necessidade do homem deixar a terra subindo os montes para galgar a imponência dos cimos. Por isso, na mitologia, encontramos os deuses naqueles locais e o encontro de Moisés com a divindade. Noutras palavras, precisamos realizar os esforços da subida consciencial para encontrarmos a consciência cósmica que jaz adormecida em nós. Viram que coisa interessante? Então, por exemplo, subir a montanha. Você tem que ir lá na montanha. Quando você tem o esforço da subida, você vai ter que estar focado no que você está fazendo, né, para subir a montanha. Então, você tem que estar focado na sua vida para que a sua consciência suba dos graus inferiores, que é só de sobrevivência, né, e ilusões, para os despertamentos e os graus superiores da consciência, onde você vai divisar a tua presença na realidade cósmica. Então, você vai sair da simples sobrevivência para uma realidade cósmica que nós precisamos alcançar. Entenderam o significado importante das montanhas? Olha, e os dilúvios, né? São forças terríveis, né, que foram desencadeadas sobre todas as criaturas viventes durante a última era glacial. Teve um grande dilúvio, né? Tem os dilúvios menores e teve um grande dilúvio. Tá? Então, nós vamos pegar aqui um texto de Graham Hancock, no seu livro As Digitais dos Deuses. Ele foi muito combatido, né? Por quê? Porque ele pesquisava, ele ia mais a fundo, né? Na sua ciência, na sua busca. Então, ele diz o seguinte, ó, forças terríveis foram desencadeadas sobre todas as criaturas viventes durante a última era glacial. Podemos deduzir a maneira como elas afligiram a humanidade pela prova firme de suas consequências. A resposta clara foi a Idade do Gelo. Foi ela que exterminou os antigos cavalos das Américas e certo número de outros mamíferos antes bem adaptados. O grande dilúvio está na psique de todos que nasceram na Terra. Foi um período diferenciador e que preparou este mundo para novas etapas. Então, todo mundo... hoje se fala pouco, né, do dilúvio, mas quando estávamos mais próximos do acontecimento, falava-se muito. A gente hoje fala muito da Arca de Noé, né, e aquela turma toda lá. Muitas mitologias asiáticas do Oriente Médio contêm um relato do dilúvio em que um deus desapontado decide acabar com a humanidade. Não é acabar com a humanidade, é acabar com... é preparar o mundo para uma nova fase, para uma nova etapa. Essa sequência, né, que vem depois do dilúvio de Noé, Abraão, Moisés e Jesus, é uma sequência muito interessante. Eu gostaria de fazer esse estudo com vocês mais para frente. Ver que coisa interessante que foi esse caminho, né, que foi feito.
O exemplo mais famoso vem de Noé, que recebeu ordens para construir uma arca a fim de abrigar exemplares de cada espécie animal. Depois do dilúvio, Noé e sua família repovoaram a terra. Na mitologia grega, Zeus também decide inundar o mundo. Prometeu avisa Deucalião que prepare uma arca com provisões. Isso está na história mais antiga. Esse, por exemplo, do Hancock, ele faz muitas dessas histórias das digitais dos deuses, no livro As Digitais dos Deuses, onde ele busca evidências, provas, né, de que havia umas civilizações antes do dilúvio. E como é que essas civilizações se prepararam ou não para o grande dilúvio. Né? Então, esse Graham Hancock, que é pesquisador britânico, em seu livro As Digitais dos Deuses, indica que há mais de 500 relatos do dilúvio nas histórias de todos os povos. Este dilúvio provavelmente foi da Era do Gelo, que começou 20 mil anos atrás e terminou há 11.500 anos atrás. Ou seja, demorou a beça, né, gente? Demorou a beça quase que mais de 10 mil anos, né? Em torno de 10 mil anos, quando houve grande extinção de animais da crosta terrestre. Segundo Hancock, houve um aumento de 120 metros na altura das águas em mares e oceanos, né? Porque o gelo foi buscar exatamente a água, o semelhante dele. Né? Então, aumentou o nível do oceano em 120 metros. Né? 11.500 anos atrás, segundo a história, inicia o período do Homo sapiens, que é uma nova configuração antropológica que vai ser verificada. Né? A saída das cavernas para a vida nômade fez com que o homem conhecesse o mundo em que vivia, ao mesmo tempo que expandia suas percepções internas. Lavou o que era velho para criar o novo. Olha que interessante que Jesus vai dizer aqui, olha. Eu falei em Marcos, né? 1,15. Cumpriu-se o tempo. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois. Então ele proclamou o novo tempo, o tempo do reino de Deus em cada um de nós. Você percebe que coisa interessante é isso? Como é que é tudo encadeado, tudo certinho? Passado o grande dilúvio, né? Aí vamos se preparar esse homem, né? Porque até o dilúvio eram grandes civilizações que viveram aqui, segundo pesquisas do Hancock, né? Mas agora somos nós. Nós, Homo sapiens, né? Que precisamos aproveitar esse novo tempo. Que Jesus falou, cumpriu o seu tempo. O reino de Deus está próximo. Ou seja, a Terra já começa a se preparar para o reino de Deus. Tá? Nesse período de 2.000 anos, e agora estamos nessa transição definitiva do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos mares, tá? O que vem a ser, né? Como é que funciona isso, né? Os mares oferecem oportunidade de comércio e aventura, mas também estão cheios de mistérios e perigos, especialmente na forma de estranhas criaturas neles encontradas, como o monstro Leviatã da Bíblia ou a serpente de Midgard na lenda nórdica. Então, o mar realmente, né, ele é complexo, você não sabe o que tem dentro dele, né? Então, como ele é perigoso, né, como ele pode dragar pessoas, pegar pessoas, embarcações, então quem fazia isso eram esses monstros, era uma função, era uma ideia mitológica. Né? Retirado da mitologia fenícia, o Leviatã, figura que também é relatado no Antigo Testamento, no livro de Jó, é um monstro gigantesco, uma espécie de crocodilo que vivia em um lago e tinha como missão defender os peixes mais fracos dos peixes mais fortes. Então, na mitologia nórdica, disse que é a serpente gigante que envolve o mundo dos humanos até a chegada de Ragnarok, cujo significado é consumação dos destinos dos poderes supremos, ou seja, mudança da era da Terra. Né? A Terra, então, está se mudando. Então, o Leviatã protegeu quando a gente era fraco, ou seja, nós tivemos protetores. Enquanto navegávamos nessa mar da vida e não tínhamos forças, eram muito frágeis. Então, esses espíritos superiores, né, ou essa cadeia, né, ou essa leva de espíritos, né, essa falange de espíritos superiores nos protegeram. Né, e também para a grande modificação, né, que vai acontecer.
né, você vê que nós temos aqui a mesma coisa dita por Jó, né, na Bíblia, a mesma coisa dita na mitologia nórdica. Então, a mitologia, os deuses são os mesmos em todos os lugares. Não é? Olha que interessante, gente. Está entendendo o valor da mitologia? Que se as pessoas entendiam desse jeito, nós não estamos sozinhos, nós temos protetores. Isso tudo era dito. Agora, é claro que cada professor de mitologia daquela época usava de um jeito de falar isso, né? Um monstro é uma figura deformada que chama atenção, muitas vezes assusta quando não se conhece. Em nós, esse símbolo representa um momento em que temos de tomar de uma posição bem fortalecida e que nos faça cumprir os preceitos divinos que trazemos em nós, ou, infelizmente, para descumpri-los dentro das mais variadas atrocidades. Então, nós temos essa dualidade, né? Infelizmente, nós temos essa dualidade de bem e de mal, vício, de virtude e de vício. Então, nós temos que começar a tomar uma posição. Vamos abandonar os vícios? É uma proposta. O mundo de regeneração, pelo menos no seu início, vai ser uma luta ferrenha de todos nós contra os nossos vícios. Por isso que Jesus falou, eu vim trazer a espada. Eu não vim trazer a paz. Essa espada significa a força que nós temos que ter para lutar contra os nossos vícios. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, que Allan Kardec estuda a estranha moral. Como que eu vim trazer a espada, né? E não a paz? A espada é o raio da força, é o titã que vai vencer os vícios, para nos consolidarmos no Deus que somos. E quando consolidamos em virtude, virtude são os raios dos deuses, né? O raio do Deus único. Então nós vamos acabar com o vício e vamos criar virtudes. Você vai fazer isso, com certeza. Pensa nisso. Bom, os mares e oceanos são geralmente geridos por deuses. Na mitologia nórdica é o gigante Aegir, enquanto na grega é Poseidon, irmão de Zeus e Hades. Quando enfurecido, era capaz de promover inundações e terremotos, onde cavalos e carruagens eram atirados ao mar para acalmá-lo. Como é que você ia falar para aquele povo daquela época, né? Que tinha maremoto, que tinha a força dos ventos, corrente marítima? Não dava para falar isso para eles. Então tem uma força chamada Poseidon. E essa força é que faz essas coisas no mar ficar meio furioso, meio agitado. Ou seja, tem uma força. Então Poseidon é uma força. No mar da sua vida não tem sempre um Poseidon? Não tem sempre uma força que às vezes te agita? Ou para o bem ou para o mal? Né? Ou para as catarses, as metanoias, esses avanços, né? Ou para afundar no Baco, em Dionísio, buscando uma alegria bem terrena, bem mundana. Isso tudo acontece conosco o tempo todo. Olha, quando enfurecidos, criamos inundações em nosso derredor, além de promovermos terremotos capazes de destruir, destruindo-nos. Era irmão de Zeus, portanto, uma faceta da personalidade. O ego é interessante. Precisamos dele. Mas é preciso controlar esse ego, né? Para que a gente possa se dar bem em nossas vidas. Bom, vem agora os rios. Os rios são dotados de significados especiais na mitologia de todo mundo por duas razões. Ele corre para os oceanos ou mares, e suas águas são doces. Eufrates, Tigre, Pison, Gion, da Bíblia, Nilo, Ganges e Amazonas, todos eles têm suas deidades. Símbolos neles percebidos remetem à purificação. Então, se alguém a deseja, seja persistente, vencendo barreiras e doce no agir, até encontrar o grande cosmo que aguarda o corredor vigilante. Então, os rios nos representam, né? Nós queremos nos purificar, nós queremos chegar ao grande oceano, o grande momento de comunhão com a plenitude da vida, então vamos correndo como rios. Mas vamos. Então, o rio significa a evolução que temos que fazer aqui até chegar lá no grande oceano cósmico. Eu estou fazendo esse caminho, você está fazendo esse caminho.
Então, esses são os rios. Uma representação dos rios. Tá? Quando você vê um rio agora, analisa isso. Bom, continuando, né, nós vamos ter agora as ilhas. Algumas ilhas são paraísos na Terra. Na mitologia chinesa, a ilha de Panglai é a casa dos 8 imortais. O lar da feiticeira Morgana era uma ilha. O deus dos ventos, vivia em uma ilha flutuante chamada Eólia. É por isso que os ventos, né? Você fala que é a força eólica nos ventos. A ilha mítica mais famosa é Atlântida. Estar ilhado pode ter significados diferentes. O isolamento para reflexões, ou isolamento para criar estratégias para ações necessárias. Em nossas mentes existem nichos que são verdadeiras ilhas. Nós temos nichos mentais que quando a gente fica preso num nicho desse, a gente fica na caixinha, né? Então, se eu estou num nicho mental, quero saber, eu estou lá para refletir, né? Porque tem os nichos para reflexões e para armar estratégias. Eu estou ali preso no nicho, que não deixa eu ver nada que está fora dele. Então, muitas vezes é uma ilha que me prende ali. Eu não posso sair dali. Só tem aquele lugar para viver. Então, ou eu vou para refletir e criar estratégias, ou eu vou para ficar preso. Tem muita gente preso em nichos mentais, em casinhas mentais. Veja se você está preso numa delas. Faça as suas reflexões aí. E se você tiver, crie estratégias para você sair dela, tá? Bom, as árvores, né? Alimento, habitação, ferramentas, abrigo, pulmão vivo de uma grande beleza, são algumas das características das árvores. Simbolizam o cosmos em toda a sua extensão, já que as suas raízes são o nível subterrâneo. O tronco é a terra e os seus ramos simbolizam o céu. Bom, a árvore da vida é um símbolo que atravessa gerações. Desde culturas ocidentais como celtas, gregas, romanas e persas, até culturas orientais como a chinesa e a japonesa. Para todas elas, a árvore da vida representa vitalidade, força e capacidade para vencer desafios. Além disso, é um símbolo que provoca reflexão. Você vê, a árvore, né, ela dá alimento, ela dá habitação, ferramenta, abrigo, ela ajuda na vida, na grande respiração da vida, né? E ela é linda. Então, significa nós saindo desse subterrâneo, né? E nos colocando de uma maneira grandiosa na vida. Quando nós queremos assim, né? Quando eu quero ser grandioso na vida, eu posso me assemelhar a uma árvore. Que aí eu vou dar alimento, eu vou dar proteção, eu vou dar ferramentas. Eu vou ser aquela pessoa compartilhando o bem na comunidade que eu estiver. Além de eu dar flores, frutos, né? Olha que coisa linda que é a árvore. É uma perfeita representação daquele espírito que realmente quer ser útil, né? Quer ser doador. Então a árvore é uma eterna doadora. É um exemplo mítico muito interessante. Então, quando aqueles primitivos iam lá debaixo de uma árvore, os mentores deles diziam isso. Eis aqui o símbolo. Por isso que muitas civilizações, às vezes, tinham como Deus uma árvore. Tinham como símbolo, né, de deuses árvores. Por representar essa coisa que sai do chão da terra para crescer. Para ir para o infinito, né? Tem árvore aí que tem copa de 4.000 metros. Você imagina. Não, desculpa, 4.000 não, 4 metros. Árvores gigantescas de 4 metros. Né? Yggdrasil, na mitologia nórdica, é a árvore que sustenta o universo. Suas raízes eram mordicadas por cobras, enquanto uma águia guardava seu topo. É o local sagrado de sacrifícios, de modo que bosques sagrados são encontrados em todo o mundo. São também associados à deusa Diana, dos romanos, que é a deusa da caça. O Buda,
ele recebeu a iluminação debaixo de uma árvore de bode, né? Então, muitos deuses nasceram das árvores. Tá? Por isso, porque as árvores elas vão dar essa significação extraordinária, né? Dessa força que a gente tem que ter para crescer, para subir, para sair do chão. E você? Está fazendo esse esforço? Eu penso muito nisso, né? Será que eu estou fazendo esse esforço? Sabe? É muito sério isso, né, gente? A gente não. Então, veja você. Eu vou fazer uma correção aqui, que eu já disse que a árvore tem 4 metros, né? Ela tem mais. Ela costuma ter 20 metros, 30, 40, até 50 metros. É o que nós temos hoje de informações. Tá? Então, quanto mais essa árvore vai crescendo, mais ela vai se soltando do chão, ela vai deixando o chão vira só raiz. Nossa raiz, então, é a irracionalidade, mas a nossa consciência tem que atingir níveis superiores. Um belo exemplo de árvore. Né? Tomemos a árvore por símbolo da coluna vertebral que sustenta o mundo de cada um. Muitos estão fixos em suas raízes de temperamento como sexo e gula, representado pelas serpentes nórdicas. Mas no topo está o chakra coronário, representado pela águia. Então somos criaturas de estrutura anatômica semelhante às árvores. Somos os deuses nascidos delas e preciso encontrar nossa posição no mundo interno e externo. Guarde isso aí. Qual é a tua posição no mundo? Você, que tipo de árvore? Você está muito presa ainda, ou preso, lá na base da coluna, sexo e gula? Se for isso, você tem que mudar, tá? É um conselho que a espiritualidade dá para nós. Um dia nos iluminaremos como Buda, a partir do momento em que nos tornarmos deuses e deusas da caça de nós mesmos. Como diz a canção, eu, caçador de mim. Não é? Agora vamos refletir, né? Há sempre uma profunda relação entre os mundos e seus habitantes. O mundo contém o que a psique precisa para expandir. Assim, estamos no mundo certo. Contudo, esse mundo vai modificar. Necessitamos, pois, modificar-nos também, para sermos dignos de herdar a terra do futuro. Bem-aventurados, né? Os pacíficos, né? Porque eles herdarão a terra. Pacífico significa sereno. Na serenidade você constrói o certo. Né? Então, veja bem, a nossa relação com o mundo que nós estamos. É muita coisa ligada à psique. Né? Árvore, rios, dilúvios, mares, ilhas. Isso tudo está na nossa psique como uma proposta de crescimento. Agora, quando você olhar a Terra, uma paisagem, tente entender o recado daquela paisagem. Porque aí você vai ter paisagens setorizadas. Né? Qual o recado que ela está te dando? Está dando para a tua psique. Né? Bom, para a mitologia, o mundo é um conjunto único de inesgotáveis aparições divinas. Deuses, deusas, musas, ninfas, dentre outros, podem revelar a verdade e colocar o homem como único senhor do seu único mundo, que é o seu universo pessoal. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso agora. Olha aí. Todos os nossos avanços psicológicos tiveram início lá no reino animal, quando estávamos lá. E depois foi crescendo, até chegarmos aos antropóides, até chegarmos ao gorila, ao chimpanzé, e até chegarmos ao homem. Então toda a nossa psique tem relação com a natureza. Foi através dos nossos avanços, dentro dos nossos passos evolutivos, que nós chegamos ao homem. Este homem que hoje está lutando com a sua razão para se estabelecer
como um espírito de um nível mais elevado. Então, pensem bem nisso. O quanto que nós já evoluímos, o quanto que nós já crescemos. E por que agora nós temos tantas dificuldades ainda para nos adaptarmos com a natureza e sincronizarmos com ela? É necessário pensar seriamente sobre isso. Aqui está o exemplo. Fomos, somos, seremos. Percebem que reflexão que nós temos que fazer? Aquela águia, né? Representa o que fomos, nós o que somos hoje e o que seremos no futuro. É um caminho, minha gente, que nós não podemos perder de vista. Então, vamos fazer o nosso resumão de hoje. Este mundo divino faz parte de uma série de outros divinos também. Todos foram criados pelos seus cristos e auxiliares. Todos são feitos para que os filhos de Deus encontrem seus caminhos de volta. Então, é o nosso resumo de hoje, minha gente. Né? Todos os mundos que existem aí no universo, eles têm uma finalidade. Não é por acaso, né? Você encontra um exoplaneta, enfim, você encontra aí uma manifestação aí no universo, tudo tem uma necessidade e tudo tem uma resposta justa, lógica, para a evolução dos seres que habitam no universo. E nós estamos nesse caminho. Ainda somos simples humanos, habitando corpos animais aperfeiçoados, mas ainda somos moradores desses corpos. Então é preciso a gente deslanchar disso. Lembre daquilo que nós falamos no início do nosso estudo de hoje, né? Cuidado com as sensações e os interesses. Essa estrada de via dupla tem levado a gente para lugares muito perigosos, como depressões, suicídios, abismos. Cuide disso. Analise você. O que você está buscando na vida? Sabe, pensa nisso. Porque você precisa ir para outros estágios da tua consciência, para outras apropriações, para outros conhecimentos e para outras vivências. Então, a tua sobrevivência já estará sendo garantida naquele tempo em que todos estarão com a fraternidade legítima posta em ação. Mas temos que trabalhar para que isso aconteça. Então, comecemos por nós. O que eu posso doar? O que eu tenho de mim para dar? Eu não estou falando de bens materiais. Eu estou falando de bens espirituais. Você já tem bens espirituais possíveis de serem doados? Que podem ajudar? Se você tiver, faça. Urgente. Não importa a religião, sabe? Importa você. Isso é que importa. É o que vale para Deus. Tá? E no próximo estudo do Mitologia em Pauta, né, nós vamos estudar o gênero humano, que é o nosso estudo de número 4. Porque a mitologia já foi, mitos da criação já foi, essa criação da Terra acabamos de fazer, e nós teremos, então, o gênero humano. Aí está, meus amigos, minhas amigas, o nosso estudo de hoje. Nessa série, né? Eu espero que a gente possa entender todas essas funções. Esses vídeos, assim, eu vejo muitas vezes antes de vir aqui gravar, né? Antes de vir aqui conversar com vocês, porque são profundos demais para a gente pegar de uma vez só. Então, vamos conversando, vamos aprendendo, vamos estudando, e eu ofereço a vocês o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, porque traz a informação do Evangelho de Jesus com esclarecimentos. Mas se você não for espírita, não tem problema. Aí na sua religião, né, busque o Novo Testamento, estude o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele tem muitas sabedorias, né, profundas sabedorias, mas ele está muito mais ligado a ser um tempo muito atrás, pessoas de 4.000 anos atrás, ou 6.000, sabe? Então, o Novo Testamento não, ele é para todos nós. O Antigo Testamento era muito ligado para o povo judeu. A gente tira, sim, excelências do Antigo Testamento. Não há dúvida disso, que nós vamos tirar
muitas excelências de lá, tá? Mas é preciso também que a gente busque alguma coisa superior, né? Que a gente tente encontrar o nosso caminho, né, para essas realizações sublimes que nós temos para realizar. Gente, nós temos tanta coisa para fazer. Estamos encerrando o nosso estudo. Meu agradecimento a você por estar aqui conosco. E que Jesus esteja permanentemente com você. Com você. Ele é o grande criador do planeta Terra. É o grande provedor das nossas necessidades. É o grande amigo. Tem um texto que ele fala assim: eu já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Eu vos chamo de amigos, porque vocês sabem o que eu faço. E agora, mais do que nunca, nós aprendemos mais coisas que Jesus fez. Muito obrigado, gente. Muita paz e fiquem com o Senhor Jesus. Que assim seja. Obrigada por estar conosco nesse episódio de Mitologia em Pauta. Esperamos você no próximo estudo para mais descobertas e reflexões. Até lá!